e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento Senac. Invente o amanhã. Faça parte das inovações que inspiram o futuro. No quadro de tecnologia desta quarta-feira, Gilberto Sodré conta com uma participação especial. A nossa convidada é a Letícia Rache. Ela atua na área de sistemas da informação, é analista de sistemas. E a gente faz uma homenagem aqui à Semana da Mulher para falar como que a mulher vem ocupando relevância no mercado da tecnologia. Não é isso, Sodré? E bom dia, Letícia. Bom dia. Obrigada por me receberem. A gente aqui agradece. Letícia, você ouve a gente bem? Sim, escuto vocês muito bem. Vocês me escutam? Sim, tá tudo ótimo agora. Bom, Gilberto, vamos fazer a nossa defesa aí. Então, bom dia, Fernanda, bom dia, Letícia. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite de a gente bater um papo aqui sobre exatamente a representação, o cenário atual das mulheres na tecnologia no Brasil. É questão tão importante aí para todos nós aí nessa questão aí, né, Fernanda? Isso mesmo. E era uma posição ocupada por mulheres, muito pouco ocupada por mulheres, né? Quando houve o advento aí desse mercado de tecnologia, de análise e tudo mais. Se eu não me engano, foram dados que você apurou hoje, inclusive para a gente, Gilberto. A gente saltou de 11% para mais de 40%. Exatamente. A gente tem visto isso exatamente, Fernanda, como representação, inclusive, nos cursos, né? Eu sou professor da área de tecnologia e a gente vê que logo que eu comecei, né, como docente na área de tecnologia, a presença feminina nas salas de aula era mínima, né? Numa turma de 30, 40 alunos, você tinha uma presença feminina só, né? Hoje em dia você tem uma presença muito maior, muito mais presente em relação a isso, e a gente é bem salutar isso, né? Ou seja, uma questão bem interessante, bem importante dar essa presença e essa representação das mulheres na área de tecnologia também, nesse caso, né? No Brasil, né? Ou seja, a gente tem uma presença interessante e no mundo todo também, ou seja, a média na América Latina é um pouco menor do que isso, a gente até está melhor do que a média dos outros países da América Latina em relação à presença feminina nos cursos e na atuação, né, de tecnologia. Letícia, conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou ao mercado da tecnologia? É bem interessante comentar isso, justamente que o Gilberto falou, né, nas faculdades. Quando eu entrei, né, no meu curso de sistemas de informação, a gente até se assusta um pouco, né? A gente entra na sala e vê aquele mar de homens, a quantidade de mulheres você consegue contar na mão, né? Na mão, nos dedos de uma mão só, inclusive. E algumas semanas atrás, eu estava na recepção de calouros, né, da nova turma que vai entrar, vai começar esse ano, e o número de mulheres já aumentou muito, né? Já é perceptível o aumento, já a presença delas, e isso daí me deixa muito feliz. Eu entrei na tecnologia em 2020, quando eu tinha terminado o ensino médio, né? Estava em busca do que eu gostaria de fazer, né? Tive muita influência da minha família. Se você mexe muito bem em computadores, quando a gente precisa de ajuda, a gente procura você. Então, teve um pouco dessa influência, uma grande busca do mercado, né? Porque não é um mercado fácil de entrar para mulheres, né? Ainda assim, mesmo que a gente está tendo um aumento muito expressivo, né, no número de mulheres, ainda assim não é um mercado fácil de entrar. Então, eu entrei, dei as caras lá, não sabia muito quando eu comecei, mas hoje já estou trabalhando, já estou ingressada no mercado de trabalho, muito feliz na área. Uhum. E como é que foi essa receptividade? Essa receptividade foi assim, é um pouco assustador, né? Quando a gente entra, vê que a quantidade de mulheres é muito baixa, você começa a se duvidar um pouco, né, das suas capacidades. Eu acho que isso daí entra muito também no porquê da gente não estar com um número tão expressivo assim, porque ainda assim são muitos homens, né? Mas eu acredito que à medida que a gente vai criando coragem, né, vai aprendendo mais, a gente vê que tem como a gente entrar lá. É só a gente receber a oportunidade das empresas. Então, quando a gente recebe essa oportunidade, a gente encara isso de frente. É um local de trabalho muito incrível. E hoje, na minha empresa, né, na empresa que eu trabalho atualmente, eu vejo muitas mulheres em cargos de liderança, que é algo que não é muito
de costume. Minhas professoras na faculdade, grande maioria delas são mulheres, né? Então, essa receptividade, uma vez que você entra, você consegue entrar, eu acredito e consegue vencer as barreiras, né? Porque é você entrar, e não só entrar, é continuar lá, é questão de dúvidas, né? É a questão de porque nós somos mulheres, né? Então, obviamente, futuramente, né? Talvez a gente queira criar nossa própria família, então tem um pouco desses receios quando as empresas tentam, nos abordam, né? Querem contratar a gente, mas uma vez que a gente vence todas essas barreiras, a jornada é incrível. E para vocês homens, ô Gilberto? Então, a gente tem, assim, trabalho com outras mulheres, né, como parceiras na questão, e elas são muito boas no trabalho. Ou seja, então, são mulheres que normalmente são muito mais detalhistas do que os homens, inclusive, nesse ponto, né? E o trabalho de análise, o trabalho de programação é um trabalho que requer atenção e muitos detalhes, né? Então, a gente tem visto, realmente, o que a Letícia tem comentado, um destaque grande das mulheres nessa área, né? Uma área que requer esse tipo de distração. Agora, Letícia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você é um profissional, já está atuando no mercado já. Quando você começou, né, atuando profissionalmente, você sentiu algum tipo de discriminação, preconceito e uma cobrança diferente dos homens? Assim, eu sempre senti um pouco de diferença na fala, né? Quando uma coisa que eu percebi logo que eu entrei é uma diferença na abordagem, né? Do jeito que eles falam do jeito que falam com a gente, né? Um pouquinho mais homem com homem, um pouquinho mais quando eles tentam conversar com a gente, né? Seja para explicar alguma dúvida, conversar, para repassar alguma atividade, tem sempre aquele cuidado, assim, às vezes eles são um pouquinho mais explicativos, né, digamos assim. Foi uma coisa que eu senti um pouco quando eu entrei. Quando você cria confiança com eles, né, é algo que depois passa, mas eu senti que na hora que eles tentam falar com a gente, né, na hora que eles tentam se comunicar com a gente, eles tentam falam um pouco mais de detalhes que talvez a gente não precise, porque a gente já tenha domínio daquilo, ou a gente já saiba aquilo, e eles ainda assim fazem isso, mas é algo que com o tempo eu já percebi que diminuiu bastante. Quais são as maiores dificuldades? Perdão, Gilberto. Vai. Pode falar. Não, se você pudesse falar para as empresas, né, o que elas poderiam fazer para incluir mais mulheres na área de tecnologia? Ou seja, olhando para as empresas, o que elas poderiam ter como ambiente, como a recepção, como a parte de tratamento, né, dessa questão, né, para melhorar, né, a inclusão de mulheres na tecnologia? Sim. Eu acredito que a inclusão das mulheres na tecnologia ela tem que começar não só nas empresas, mas ela tem que começar desde quando criam as escolas, incentivando com alguns programas. Mas eu acredito que quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente precisa ter um ambiente acolhedor, um ambiente que a gente sinta que a gente pode ser ouvida, que a gente pode falar, que a gente não vai ser repreendida no sentido de se sentir diminuída pelo fato de ser mulher. E isso daí, tanto no momento que a gente entra no mercado de trabalho, já se estabelece na empresa, decide engravidar, né, criar nossa própria família. E eu acredito que as empresas, para chamarem a atenção das mulheres, é importante criar um ambiente de acolhimento, porque ainda assim hoje é muito difícil a gente ser escutada, né, ainda tem muitos casos de discriminação, de assédio em empresas, assim, que a gente sente que a gente é meio coagida a ficar quieta, porque quando a gente tenta falar, é mulher, não tem tanta voz assim. Então, eu acredito que esse ambiente acolhedor que o RH de muitas empresas, né, consegue proporcionar, vai dar essa abertura para as mulheres conseguirem ingressar no mercado de trabalho. E é o quê? Letícia, deixa eu entender. Na verdade, as mulheres sofrem assédio porque elas não deixam a gente falar, é isso? As mulheres sofrem assédio, não só no sentido de não deixar a gente falar, né? Uhum. Mas tem muitos casos, né? Não estou falando apenas da área de TI, né? Mas tem muitos casos em que as mulheres, né? Ainda mais quando a gente não está em posição de cargos de liderança, né? Acabou de entrar em empresas, a gente sofre assédio, então, não só sexual quanto verbal, né? De algumas pessoas e a gente, de alguns líderes, né? De alguns colegas de trabalho, a gente se sente meio acuada, né?
não sente tanta abertura de falar, até porque tem uma longa história, né, de pessoas duvidarem de mulheres, né? Será que ela está realmente falando a verdade? Será que ela está querendo ganhar com isso? Então, isso é algo que você não vê só no ambiente de TI, você vê no ambiente de empresas como um todo, mas que precisa ser melhorado, principalmente na área de TI. É isso. Gilberto? Letícia, você, na sua experiência, você tem notado diferença de remuneração entre homens e mulheres fazendo a mesma atividade? Eu acredito que na empresa que eu trabalho não, mas tem pesquisas, né, que refletem isso. Isso daí é óbvio. Tem pesquisas que refletem que tem uma discrepância entre os salários de mulheres e homens que trabalham no mesmo cargo, enfrentam as mesmas jornadas de trabalho, as mesmas atividades. Tem pesquisas que afirmam isso. A empresa em que eu estou atualmente, né, eu acredito que os cargos aqui são muito igualitários, então não é algo que eu experiencio atualmente ou que eu já experienciei, mas é algo que eu acredito que com certeza deve existir, que outras mulheres já devem ter experienciado. É isso. Gilberto, tem um ouvinte nosso, inclusive, lembrando de uma empresa que você trabalhou na década de 90 e que a maioria era de mulheres. Ele era sócio? Ah, que você era sócio. Ah, sim, exatamente. A gente tinha uma equipe grande e a maioria dos nossos colaboradores eram mulheres nesse caso, né? E eu tenho contato com outras empresas, inclusive, foi interessante até a Letícia ter comentado isso. Eu tenho visto, né? Eu conheço algumas empresas aqui no estado, inclusive, que todos os cargos gerenciais da empresa são mulheres, são ocupados por mulheres. Então, ou seja, essa situação da conquista que as mulheres estão obtendo na questão de cargos gerenciais também é uma questão bastante importante, mostra, né, assim, esse desenvolvimento e essa conquista de espaço realmente pelas mulheres no mundo da tecnologia. Acho que é bem interessante isso. E como eu falei, esse olhar, né, feminino, essa questão de detalhes no ambiente é uma questão bastante importante, acho que para a empresa ganha com isso, é bem interessante. Sim. Se você for olhar também, né, a gente pegar a história da computação e analisar ela desde o início, você vai ver uma presença muito forte das mulheres, né, no início, lá na história da computação, e que ao longo dos anos, foi diminuindo, né, com certeza pelo fato de que as mulheres conseguiram entrar em outros cargos, e aí foi o domínio dos homens, mas que agora está voltando. A empresa que eu trabalho hoje, minha chefe é mulher, a empresa que eu trabalhei anteriormente, né, também era uma mulher, então eu fico muito feliz de estar num ambiente que está sendo rodeado por mulheres cada vez mais. É interessante você lembrar isso, que assim, me veio à mente, assim, mulheres que fizeram diferença nesse mercado de tecnologia. Por exemplo, todo o software da Apollo 11, que fez o pouso na Lua, foi desenvolvido por uma mulher, né? A Ada Lovelace, que no começo da área de tecnologia fez a parte de programação também, nessa situação. O próprio rede Wi-Fi hoje, né? Ela foi inspirada, né? E foi a ideia da rede Wi-Fi hoje, como ela funciona, no sentido de tecnologia, pela Hedy Lamarr, que também é uma outra mulher que teve um papel bastante importante na parte de tecnologia nesse caso. Então, várias mulheres se destacaram bastante no mundo de tecnologia e fizeram o que a gente tem hoje de tecnologia também. É bem lembrado, né, para isso. Sim, com certeza. Muito bom, viu? Letícia, adorei conhecer sua história, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada por me receberem no programa. Obrigado, Letícia, aí, por ter aceito o nosso convite aqui. Foi um prazer estar contigo aí, viu? Prazer. Sucesso, Letícia, por mais mulheres, inclusive nos cargos de gestão, hein? Com certeza, Isso aí. Eu estou esperando vocês, mulheres. Muito bom. Bom, e eu e Gilberto, a gente continua aqui, porque quarta é dia do golpe. O golpe tá aí. Conte. Muito bem, Fernanda. A gente tem, né, nessa questão de golpe, né, ou seja, a questão de você receber muitas ligações, né, no ambiente de tecnologia, né, que são, principalmente no WhatsApp, ligações que não, de pessoas ou de números que não estão na sua agenda de contatos, né? Então, muitos golpistas se aproveitam do contato do WhatsApp para poder ligar, para fazer contato com suas supostas vítimas, utilizando o WhatsApp para isso. E a gente vamos conhecer aqui uma forma de você bloquear essas ligações, ou seja, bloquear ligações de WhatsApp
que não de números que não estão na sua lista de contatos para isso. Então, basicamente, você entra lá no WhatsApp, toca naqueles 3 pontinhos no canto superior direito, né? Clica em configurações, né? E aí vai ter uma opção chamada de privacidade, né? E dentro dessa opção de privacidade, tem uma opção chamada de ligações. E aí você vai poder, dentro dessa opção de ligações, bloquear ou silenciar os números desconhecidos. Então, das pessoas, né, dos números que você tentarem ligar para você, que não estão na sua lista de contatos, eles vão ser automaticamente bloqueados e aí você vai ficar pelo menos livre de parte desses golpes, né, que acontecem por aí, né, usando o WhatsApp como forma de contato. Ok. Bom, boa quarta para você, Gilberto, e até sexta com mais novidades. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações que a gente tem. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso.